Então bora falar sobre outras 5 opções e quero começar com um dos jogadores que, na minha opinião, é um dos melhores com menos de 22, 23 anos de idade nesta Série B, da Série A até mesmo, se a gente considerar as principais divisões do Campeonato Brasileiro, que é o Christian Barletta, atleta de 21 anos de idade, que eu já venho chamando a atenção desse cara desde o Campeonato Catarinense, né, que ele fez com a camisa do Joinville. Nessa temporada foram 11 jogos e 2 gols marcados. Neste ano, na Série B, defende a Chapecoense, onde até aqui, apesar da campanha ruim, né, da equipe de Chapecó, soma 25 atuações com 4 gols marcados e uma assistência. Acabou perdendo um pouco de espaço nesses últimos jogos, mas ainda assim, né, vem sendo muito mais titular do que reserva. É um cara que pode fazer uma função como um meia um pouco mais ofensivo, canhoto, e que inclusive, apesar de não ser tão alto assim, tem 1,78 m, já marcou alguns gols de cabeça nessa Série B, como por exemplo diante o Bahia, né, uma vitória da Chapecoense lá na Arena Fonte Nova por 1-0. Também marcou gols diante o Operário Ferroviário, batendo ali de primeira, e mais 2 contra a Ponte Preta em um duelo dentro de casa. Então, um atleta jovem, tem só 21 anos, está apenas emprestado à Chapecoense até o final do ano. Ele ainda pertence ao Joinville, né, que tem o seu contrato ainda mais longo. Não consegui confirmar, nem no Gol, nem no site Transfermarkt mostra exatamente o seu contrato. A tendência é que seja um pouco mais longo, pelo menos ali até dezembro de 2024. Ele que é formado, né, nas categorias de base do Joinville, ele é natural da cidade de Limeira, né, no interior de São Paulo. Passou brevemente no Bahia no ano passado, em 2021, na disputa do estadual, nem chamou tanta atenção assim na Série D com a camisa do Joinville. Já havia feito 18 partidas e 1 gol marcado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador. Foi eleito, inclusive, uma das revelações do Campeonato Catarinense nessa edição de 2022 e agora jogando muita bola também lá em Santa Catarina, dessa vez com a camisa da Chapecoense, com 25 jogos na Série B, 4 gols marcados e 1 assistência, só 21 anos. Eu acho que é uma das ótimas opções com menos de 23, né, sub-23, idade olímpica nessa Série B. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar sobre um outro jogador que inclusive estava na mira do Goiás neste início de ano de 2022, mas que acabou que as negociações não evoluíram, né? Que é o zagueirão Rafael Thierry, 29 anos de idade, se bem mais experiente aqui dentro do futebol brasileiro, e que, segundo o SofaScore, ele está entre os 5 jogadores com a melhor pontuação nessa Série B, ou seja, mostra a regularidade do jogador. E é uma dupla de zaga muito boa. Tanto o Rafael Thierry quanto também o zagueirão Sabino, se eu não me engano, até na última Série A, apesar do rebaixamento do Sport, eles estavam ali entre as 7, 8 melhores defesas, né? As defesas menos vazadas da Série A do Brasileirão do ano passado. Então, novamente neste ano, em 2022, na Série B, repetindo o mesmo feito, até aqui soma 21 atuações na segunda divisão, 1 gol marcado e 1 assistência. Seu contrato, entretanto, é longo lá no Sport, né? Vai até dezembro de 2024, já tem também essa ligação com a torcida, então certamente não é uma negociação fácil. Mas como estava na mira, ele inclusive, né, caso o Sport não consiga subir a Série A, na minha opinião, um jogador sim de primeira divisão, acho que estaria, né, disposto até mesmo mudar de áreas para jogar novamente a principal competição dentro do futebol brasileiro. Ele que tem 1,90 m, zagueirão destro, costuma fazer mais o lado direito mesmo, apesar de já ter jogado no lado esquerdo, inclusive com a camisa do Grêmio, um clube onde ele foi revelado, né, passou nas categorias de base do Paulista, de Jundiaí, e o Grêmio, onde iniciou como profissional ainda lá em 2014. Passou no Boa Esporte, no Atlético Goianiense, inclusive onde ele nem jogou naquela Série B. Em 2015, novamente mais 6 jogos no Grêmio, 2016 e só lá em 2017, usando mais um time reserva, até mesmo participou de alguns jogos na Libertadores. Foram 31 atuações e 2 gols marcados. 2018, um dos melhores anos da sua carreira, já se firmando como um bom zagueiro. Foram 45 jogos na Chapecoense, 2 gols marcados na Série A, né? Chapecoense que conseguiu uma vaga na Libertadores lá naquele ano, e desde 2019 na Série B, vencendo essa principal referência na zaga do Sport. Em 2020 ele teve uma grave lesão, né, que impossibilitou dele ser titular, mas entre 2019, 2021 e agora em 2022 é o zagueiro titular absoluto lá no Sport, juntamente com o Sabino, esses 2 jogadores que o Goiás acabou ficando de olho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Rafael Thierry, e emendando já esse assunto do Sabino. Goiás que pro ano que vem tem contrato aí com seus zagueiros, mas que visando um jogador um pouco mais experiente, principalmente com a iminente saída do Caetano, acho que poderia ser uma boa opção para ficar de olho na próxima edição. Vamos torcer, né, que seja na Série A do Campeonato Brasileiro. Direito Maguinho, ele que tem 30 anos de idade, está no Goiás desde o começo desse campeonato goiano, né, lá no comecinho da temporada ainda, fez o estadual, Copa do Brasil e agora
a Série A do Campeonato Brasileiro. Começou muito mal, teve uma fase ali relativamente ok na Série A, até mesmo umas 5, 6 rodadas atrás vinha fazendo bons jogos, mas principalmente nesses últimos duelos a partir do jogo contra o Red Bull Bragantino, vem falhando bastante, né, já sendo um dos caras assim mais cotados a ser reserva dentro desse elenco alviverde. Vou dar minha opinião a respeito do Maguinho, inclusive eu já até falei no nosso vídeo do pós-jogo de ontem. O Maguinho, ele é muito bom na questão se todo o time estiver encaixado nas suas posições. O que eu digo isso? O zagueiro cobriu muito bem o lado direito do ataque, né, do time adversário. Além disso, tem uma participação grande ou do Dieguinho ou até mesmo de um segundo volante e a marcação retornando também. Se deixar o Maguinho livre 1 contra 1 contra um jogador, existe a chance enorme dele não conseguir nem acompanhar até a linha de fundo, porque ele não tem toda essa velocidade absurda assim. Além disso, também não é um jogador brilhante na marcação. Mas se for um time organizado, ajeitado ali, principalmente na marcação, nos encaixes dentro do time, melhor dizendo, aí sim o Maguinho geralmente ele nem fede nem cheira, né? Ele não contribui muito lá na frente, mas também não chega a prejudicar no ataque. Foi basicamente isso que aconteceu, na minha opinião, dos seus melhores momentos, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, naquele jogo contra o Santos, ele sofreu bastante com o Soteldo, mas como o time estava muito bem encaixado, acabou que não teve nenhuma jogada de extremo perigo ou até mesmo um gol saindo pelo seu lado. Depois que a defesa começou a afrouxar muito mais na marcação, eu vejo isso principalmente por um desgaste e até mesmo os desfalques, né, dentro do elenco do Goiás. Ele já levou um gol, por exemplo, naquele jogo contra o Bragantino, né, um cruzamento que sai pelo lado esquerdo, acaba que ele tem que fechar aquela bola no lado direito e acaba perdendo na cabeça, né, já que ele tem apenas 1,75 m, não é um lateral gigantesco, né, para ficar tirando essas bolas. Mas ele viveu uma boa fase, mais ou menos ali naquele jogo contra a partida do duelo contra o Avaí, dentro de casa. Ele também fez um pênalti muito bobo, a torcida acabou pegando um pouco no seu pé, mas não vinha de jogos ruins contra o Coritiba, Avaí, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Santos e Flamengo. Acho que ele até viveu uma sequência ok dentro desse período, e aí sim, né, a partir do jogo contra o Red Bull Bragantino, deixando um pouco a desejar. Também diante do Botafogo, Fortaleza, um time bem mais descaracterizado, não chegou nem a atrapalhar nem a ajudar, até reaparecer, né, infelizmente de forma negativa nesse duelo contra o Internacional. Na minha opinião, para uma seleção que até hoje vê a opção melhor de lateral direito, né, ainda com esperança em Daniel Alves, a gente pode ver o quão essa posição está carente aqui no Brasil, e dentro dos cenários dos clubes brasileiros isso não seria diferente, né? É muito difícil, muito mesmo, você achar um lateral direito bom, razoável, não precisa nem ser bom, razoável e barato para uma disputa de Série A ou até mesmo de Série B, né? Pode falar aí 4, 5 opções no máximo, nem clubes muito ricos, como por exemplo o Atlético Paranaense, tem bons laterais direitos, né? Então, na minha opinião, já é um problema crônico aqui no Brasil, porque todo mundo quer jogar de atacante, e se o cara não for tão bom assim, ele vai pra zaga. É muito raro você ver um jogador ali na base mesmo falar que quer ser um lateral, né? Só se o cara for ruim no ataque, ele pega e fala, é canhoto, então vai jogar na lateral esquerda. Eu acho que isso está refletindo também dentro dos elencos. Então, cobrar que o Goiás tenha um excepcional lateral direito, algo que não acontece desde 2013, né? Depois que o Vitor acabou deixando o Goiás, depois ele passou até alguns aceitáveis, mas não dá pra dizer nenhum lateral confiável. Talvez o Alex Alves, que era muito maluco, mas ajudou naquela Série B de 2018, o Daniel Guedes em um período ali de 2019, mas nenhum assim de tirar o chapéu. Realmente é uma posição que o Goiás vem sofrendo muito, e se a gente imaginar que é o primeiro ano retornando da Série B, não acho que o Maguinho seja o pior lateral disponível no mercado, muito pelo contrário, até consegue ajudar desde que o time ajude muito ele também, algo que é natural ter essa oscilação, por ter um elenco bastante limitado. Seu contrato no Goiás vai até dezembro de 2024, então tem esse seu vínculo longo ainda com a equipe esmeraldina. Não sei por que fez tudo isso, acho que esse retorno dele também ao futebol brasileiro pode ter exigido um contrato um pouco maior, né? Então tendo esse vínculo até o final do ano de 2024, eu assinaria no máximo por 2 anos de duração, acho que eu já estaria de bom tamanho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu falei pra vocês, pode ser uma boa alternativa, talvez o Dieguinho voltar à lateral direita, algo que não será possível, né, nesse jogo contra o Corinthians, já que ele estará suspenso, mas crucificar assim o Maguinho, falar que ele não presta mais, pode despedir, enfim, não acho que deve ser a visão, porque pode não ser o grande lateral, mas dentro das condições hoje do Goiás, até que dá para quebrar o galho, vive um momento ruim, mas se a gente olhar o saldo desse Campeonato Brasileiro, que é o que realmente importa para o Goiás, não é tão ridículo assim. Não fez nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, né? Deve muito também nesses quesitos ofensivos, mas enquanto a gente não imaginar ter um elenco muito mais caro, não dá para cobrar também algo superior demais, né, ao que vem apresentando.